Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que interessa a todo mundo, os relacionamentos conjugais na visão espírita. Para isso a gente trouxe um casal, a Enô e o Herbert Tavares. Ambos são trabalhadores espíritas, são dirigentes lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, palestrantes, estão sempre conosco na comunhão. Enô já esteve conosco 2 vezes, né, no nosso estúdio, e a gente quer dar as boas-vindas a eles para a gente falar sobre esse tema. Tudo bem? Bem-vindo, Enô e Herbert. Obrigado. Maravilha de convite. A gente agradece, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e acho que esse assunto sobre casamento é bom demais. E para nós espíritas, assim, é uma felicidade a gente poder falar de casamento, que ainda não é um assunto tão explorado dentro da doutrina, né? Dentro de gravações de programa. Então, acho que a escolha aí foi bem bacana, meninas, e a gente agradece o convite. E pela primeira vez a gente traz um casal, né? A ideia foi de Enô e a gente resolveu embarcar nesse programa com Miriam e Thelma, que também estão conosco. Então, vamos começar conversando, porque a doutrina espírita ela tem uma visão bem interessante sobre o relacionamento conjugal e sobre os relacionamentos em geral, né? Eles dizem que na doutrina espírita nós não temos relacionamentos assim ao acaso, que tudo exige um planejamento divino que vem para o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual. E nesse sentido, a visão espírita diz que existem 5 tipos de relacionamentos conjugais: acidentais, provacionais, afins, transcendentais e sacrificiais. Então, a gente quer começar perguntando para Enô e Herbert. Falem um pouquinho sobre cada um deles, de forma que a gente, às vezes, se enxergue, né, dentro dos próprios relacionamentos, o que estamos vivenciando, que tipo de relacionamentos existem. Explica como funciona cada um deles. Quer começar, Enô? Bora lá, vamos lá, gente. Essa classificação, tudo que a gente procura classificar é para realmente expandir a compreensão. Não que sejam, né, 5 classificações, esse tipo, mas é um roteiro para a gente compreender que coisas assim não são por acaso. Então, para a doutrina espírita, a gente tem Martins Peralva, né? Através da mediunidade do Chico Xavier, Domínios da Mediunidade, classificando esses 5 tipos de casamento, tipos de casamento. Esse primeiro acidental, a gente verifica que como que acontece, mais por interesse, por ambição, por uma questão talvez mais só sexual, e ele é um casamento normalmente de espíritos mais ligados à matéria. Então, é realmente aquele casamento que até a gente tinha antigamente, muito antigamente, de interesse. Então, eles são casamentos um pouco complexos, porque a ligação, o elo, nem sempre é o amor. Pode até ser construído durante a jornada do casal, mas não necessariamente é aquele casamento que, poxa, ó, me apaixonei, vou ficar com a pessoa. Não, o interesse material vem primeiro. Aí depois a gente tem os provacionais, que eu acredito que seja a maioria daqui nosso na Terra, são os provacionais. Nós estamos no planeta de provas e expiações, os casamentos também são esses casamentos provacionais. O que acontece? Nós fomos lá, combinamos, vamos fazer essa prova junto, vamos. O que nós procuramos nesse casamento? Realmente a evolução um com o outro. Então, são 2 pessoas que têm os seus vícios, têm acertos para serem feitos, têm a convivência para ser explorada como meio de um crescimento. E isso muitas vezes é combinado, sim, lá no plano reencarnatório, e vem aqui para quê? Fazer a prova. E temos os sacrificiais, que esses são maravilhosos, né? Um espírito de maior elevação vem ajudar um de menor. Aí a gente... É o meu caso. Você viu? Olha isso, gente. Provacionais, ó. Não, eu acho que nós é provacional. Mas ele quer falar assim, deixa aí. A mãe do André Luiz, que tem no livro, ela relata no Nosso Lar, que ela vai voltar para se casar novamente
com o pai do André Luiz, aceitando inclusive a filha, como filha, a amante dele. As duas, né? As duas amantes dele. Então, esse é um tipo de casamento sacrificial. Parece que um sacrifício, não, mas é um espírito superior, maior do que aquele, um com elevação um pouco maior do que o outro, para poder fazer essa junção. Quer falar do afins e transcendentais? Eu não chego muito nesse limite, mas vamos lá. O afim, como o nome diz, são afinidades, né? Ou seja, é aquela velha situação. O espiritismo não acredita em alma gêmea, né? Na verdade, o que nos une de maneira mais adequada é a complementariedade, né? Nós não somos iguais, nós somos complementares. Então, os espíritos afins têm muito a ver com isso. Existe uma afinidade, existe um objetivo, existe um crescimento previsto, existe uma meta a ser atingida, e essas duas mentes, elas estão conscientes disso, sabem onde devem entrar e por onde devem sair. Não quer dizer que sejam casamentos absolutamente tranquilos, mas existe uma identidade de propósito, uma afinidade de propósito. Porque só o transcendental, esse quinto tipo, é que realmente vão reunir seres que ultrapassam a carne, que ultrapassam todos os padrões, né, do pensamento material, para que aquela união tenha um objetivo maior em benefício de outros, em benefício até mesmo da humanidade. E talvez nós não tenhamos muitos exemplos sobre isso. Os nossos maiores exemplos de transformação mesmo da humanidade para o bem, né, são normalmente, nós vemos de uma pessoa, né, nós vemos um exemplo, e não um exemplo de casal, mas estamos aí à caça para encontrar um excelente exemplo, mas vamos chegar lá, com certeza. Miriam, é interessante, né, que o Herbert trouxe, que não há alma gêmea, isso é importantíssimo, mas também, Herbert e Enon, nós temos uma tendência ainda, talvez da nossa maturidade, de acreditar que todo casamento leva consigo aquela ideia do amor romântico, né? Como é que a gente enxerga e compreende que esse amor romântico, como a gente vê, né, ele, de vez de nos auxiliar na nossa relação com o tempo, ele acaba trazendo ainda mais conflitos, mais dificuldade nessa relação? Isso que você está dizendo é muito interessante, porque essa ideia romântica, ela é maravilhosa. A ideia romântica é essa sensação, essa necessidade de ser bem tratado. Só que com isso, nós criamos altas expectativas. E o outro dificilmente vai corresponder a essas expectativas. Então, nós estamos criando uma armadilha para o nosso sentimento. Nós vamos aumentar as expectativas para também nos colocar à prova de inúmeras frustrações. E o relacionamento entre dois tem justamente esse objetivo, óbvio, de se bater. As pontas batem um no outro, machucam o outro. Só que acontece um fenômeno maravilhoso, que as pontas que batem, elas vão perdendo fio. E aos poucos, essas pontas, elas começam a machucar menos. É essa a história do casamento, né? Um livro enorme que tem um índice, mas que nós vamos construindo a história segundo o índice. E para a doutrina espírita, né, essa questão, você não acredita nessa alma gêmea, me apaixonei, tudo que eu penso, ele pensa, eu comecei a falar, nossa, ele nem precisa. Já passamos por isso, né? Já passamos por isso. Então, assim, isso é maravilhoso, porque o projeto divino para o amor é muito lindo. Então, primeiro a gente se apaixona, primeiro é aquele encantamento onde um não consegue nem ver direito o defeito do outro, só se expande as qualidades que o outro tem. Então, nessa fase, né, de todo esse entrelaçamento para se chegar realmente a um casamento, vou me casar com você, quero dividir a minha vida com você, tem essa beleza, assim, da paixão. Só que a paixão, cientificamente, a gente sabe que ela tem prazo, né, para acabar, mas o que é bonito? A paixão se vai e vem o amor. E o amor é a construção da história que a gente faz enquanto casal, que a gente pode contar, que a gente pode olhar para o passado e falar, meu Deus, nós já passamos por isso, já passamos por aquilo. Então, para nós, pela que nós aprendemos dentro do Espiritismo, esse amor, ele vai sendo construído. E nessa para que um faz do outro, que um aprende
Ou se magoa? Com certeza. Tem briga? Com certeza. Nós já brigamos infinitamente, muitas vezes, porque somos duas pessoas diferentes, mas com temperamentos muito próximos, né? Então, a gente trabalha junto, faz tudo junto, óbvio que tem conflito. Agora, o convite é, vamos pegar esse conflito e aprender a trabalhar a amorosidade. Então, dentro do casamento é onde nós temos uma grande escola de amor, desse amor que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, não é tirando o romantismo, né? Tem que romantizar? Tem que ter o dia do casal, tem que ter viajar, fazer as coisas juntos, óbvio, mas nem tudo são flores, e os problemas na rotina do dia a dia vêm. E quando coloca, gente, duas pessoas que não são idênticas, porque o espírito é individual, cada espírito é único, com características únicas. Então, pode ter afinidade sim, mas com certeza vai ter divergências também. Vindo assim dessa linha que você colocou, porque o relacionamento a dois na verdade, são pessoas diferentes, como você mesmo colocou, e com experiências de vida diferentes, família, estrutura bem diferente, que vem juntos trazer seus problemas, suas conquistas. Então, assim, é um encontro de duas pessoas, né? E na própria sociedade é um contrato social, né? E também eu vejo que também tem que ter um contrato social de afinidade espiritual até, né? Porque quando vocês estão juntos, o casal resolve estar junto, ele está abrindo mão de, vamos dizer, a mulher de vários homens, o homem de várias mulheres e outras coisas tantas. Então, assim, esse compromisso é um compromisso que, com o tempo, você vai conquistando o amor e junto, no caso, quando a gente vai trabalhar esse autoconhecimento, né, a gente vai aparando as arestas da convivência e tudo, né? Então, aí, quando começa também a ter essa consciência espiritual, que muitos já vêm com a religião, né, formando o casal, às vezes não tem esse conhecimento doutrinário, mas tem a religião como norte, né? Então, qual é assim, a importância da família no caso, né, para o espiritismo, né? Queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse assunto. Muito bem colocado. A sensibilidade com que você está colocando exprime muito bem, né, a espinha dorsal do pensamento espírita. Porque a gente parte, veja só, vou utilizar Emmanuel. Nós passamos por um processo de paixão química, né, que 2, 3 anos no máximo, né, essa ilusão desaparece, a ilusão da perfeição do outro. Mas isso é algo importantíssimo para a sobrevivência do ser humano. Porque senão, por que o homem ficaria junto da sua fêmea? Ele precisa ficar pelo menos 2, 3 anos para dar oportunidade para que a prole nasça, que haja mínimas condições de sobrevivência e tudo, mas ela passa. E quando ela passa, o que vai restar é o sentimento, em especial, de respeito que você tem em relação a outra pessoa, mas ainda não é o suficiente. Porque se não houver admiração, é um problema. Você está me dizendo de encontros. E a maioria dos casamentos hoje são feitos de desencontros e não encontros. Claro que existem encontros e desencontros. E a balança pesando para um lado ou para o outro, né, ela vai gerar um processo de separação que nunca acontece imediato. O processo de separação ele acontece lá atrás. A gente vem se separando, o desencontro vem aumentando, vai pesando mais na balança do desencontro, né? E Emmanuel traduz isso, né? Eu acho muito interessante que a gente pode usar para essa ideia da paixão e do amor. Emmanuel diz o seguinte: mais vale o amargor da língua e o doce do engolir do que o doce na língua e o amargor do engolir. Então a paixão ela é o doce da língua, mas muitas vezes o amargor do engolir. Mas o amor não. O amor, ele pode parecer amargo num primeiro momento, mas quando engole é doce.
ele fica, ele é perene. Então, o amor não é um resultado biológico, o amor é uma construção mental, é uma construção da razão, né, que auxilia o coração, que muitas vezes está dizendo diferente, mas ele auxilia o coração a se domar, a se compreender melhor, que fazer melhor para o outro retorna para si. Como dizia Chico, se nós soubéssemos o bem que faz para nós mesmos fazer bem para os outros, nós faríamos o bem para os outros, nem que fosse por egoísmo, mas nós faríamos. E o conceito de família, né? Você fala conceito de família? Porque quando a gente fala assim, esses encontros, eles têm um objetivo. Você vê que, historicamente, quando nós falamos de casamento, quer dizer encasar. É tirar a pessoa da casa e casar, colocá-la em outra casa para que ela crie uma identidade. E família tem como origem o radical famulus do latim. Famulus quer dizer servidão, aquele que serve. Então, o famulus era utilizado na Roma Antiga mais para escravos mesmo, porque era um serviço. Então, a ideia de encasar e para um lugar, um lar, para formar um famulus, ou seja, servir ao outro, tem como objetivo a construção de um lar. Um lar que nós não utilizamos no português, a não ser, por exemplo, na palavra lareira. Qual a ideia da lareira? Não é calor para fazer churrasco, não é calor para queimar, é calor para lhe causar prazer, para lhe causar aquecimento. Então, quando nós formamos um lar, a ideia é que a atitude crie esse calor de acolhimento. E isso a doutrina espírita trabalha muito em nós. E principalmente assim, quando a gente vê no lar, é o lar mesmo, é esse calor, é ter o amor, porque muitas vezes o lar vira só uma casa, e quando vira uma casa é onde começa a ter o problema realmente. E como o Herbert disse, essa estrutura familiar, ela é tão linda, é tão maravilhosa, é um projeto tão divino, que para nós, né, dentro de tudo que nós estudamos na doutrina espírita, se a gente pegar a parte, por exemplo, íntima do casal, a parte sexual do casal, é onde não entra obsessor, gente, né? Por quê? Porque a relação sexual de um casal, ela é de grande importância justamente porque é essa construção mais íntima de troca de energia que toda a espiritualidade respeita, a ponto de, em livros, ter dito o seguinte, ó, se um casal vai ali, está no quarto para ter uma relação, não entra obsessor, fica todo mundo para fora. Por quê? Porque é um momento de conexão profunda. Então, vocês vejam a importância do casamento. Não é somente conviver, é realmente essa afinidade tamanha de que um ajuda a construir o outro de forma que se mesclam. Então, para nós, a gente acha lindíssimo a questão do casamento e a estrutura, principalmente familiar, que se tem, ela é divina, é muito divina. Eno e Herbert, vocês estão descrevendo um relacionamento conjugal já, digamos assim, bastante maduro, em que as pessoas entendem o lar, constroem, sabem se compreender, sabem se respeitar, mas a gente ainda encontra, na maioria dos relacionamentos, eu vou usar uma expressão que o psicólogo Sandro Krigen usa, que eu achei muito interessante. Tem muitas famílias que têm a casa como um hotel. E eu achei bem dentro disso que você falou. Não é um lar, é onde as pessoas moram e eles se encontram transitando pela casa, né? Como num hotel, não entra e sai. Não tem essa conexão, não tem essa preocupação com o outro. Eu quero falar sobre isso antes da gente entrar na parte dos filhos, que é super importante, né? E ainda por cima, quando a gente falou aqui dos 5 tipos de relacionamentos, tem os sacrificiais, que muita gente não compreende o que se chama, o que significa sacrificial. Às vezes elas têm um casamento horrível, em que a pessoa, normalmente a mulher, acha que ela tem que fazer aquele sacrifício de ficar naquela relação.
e tornando a vida de ambos e dos filhos, né, de quem está em volta, às vezes, um inferno. Então, eu queria que vocês entrassem um pouquinho nesse lado não tão bonito ainda que a gente tem de um casamento, né? Da realidade. Desculpa, Eno. Eu só vou pegar o gancho da Ana também, que eu gostaria até que vocês abordassem que quando a gente está no relacionamento, né, a importância da gente identificar o nosso limite, sabe? De deixar as coisas claras, porque é nas concessões que a gente vai perdendo, às vezes, a nossa identidade e entra nesse sentimento, nesse estado que a Ana trouxe, né? É um sacrifício, é uma dor manter esse relacionamento por N razões, né? Como é que a gente também, nessa situação, consegue conciliar um relacionamento maduro, como vocês trouxeram, num casal cujo perfil ainda está em construção dessa identidade enquanto eu, pessoa, indivíduo, e criar esse clima harmônico de diferenças de cultura, de diferenças de valores, né? Não sei se eu consegui fazer entender a emenda que eu trouxe na pergunta da Ana. Sim, emendou, mas acho que está bem completo. A questão toda nós, que a gente mexe com gente, né? Nós somos advogados há muitos anos, então a gente já separou muita gente, infelizmente. Mas unimos outras tantas. Unimos umas e separamos, sei lá, centenas de pessoas. Então, assim, quando a pessoa já chega para procurar, eu quero me separar, eu não aguento mais a outra pessoa, muitas vezes ela até ama, muitas vezes a gente vê que existe o amor, só que já se arranhou tanto, já machucou tanto, inúmeras coisas, que ambos não conseguem mais olhar e se entender. Então, assim, a base do relacionamento é respeito e admiração. Quando começa a faltar respeito e se perde a admiração, tudo vira sacrifício. É sacrifício eu estar do lado de uma pessoa que fala comigo de um jeito que eu não suporto que fale. Então, se tornou um sacrifício. Aonde começou isso? Na falta do diálogo. Lá no começo, vamos conversar, não tá legal assim, vamos trocar uma ideia. Então, José Carlos de Luca traz o casamento que ele chama tênis e o casamento de frescobol. A maioria dos casamentos é o quê? Tênis. O que ele fala? Os dois têm raquetes, os dois têm uma bola e o objetivo dos dois jogos é passar a bola para o lado de lá. Só que no tênis, eu passo a bola mais difícil, eu quero pegar o ponto fraco do outro, eu quero fazer ponto para ganhar o jogo. Então, alguns casamentos são assim, a pessoa fala uma coisa que eu não gostei, eu faço outra coisa pior para ela ficar mais irritada comigo. E aí o outro devolve o quê? Uma bola fácil? Não, devolve uma bola pior. Então são casamentos que viram essa partida de tênis para ver quem vai ganhar. Resultado, quem ganha é triste. Ninguém. Porque ambos sofrem e toda a estrutura sofre. O casamento ideal é o de frescobol. Quando a gente joga frescobol na praia, poxa, você vai querer jogar a bola longe para o outro ter que se matar? Não, você procura jogar da maneira mais fácil. Tem força, tem que ter a destreza, tem que ter intenção, tem. Então, muitas vezes, o que a gente se perde enquanto esse casal é de olhar e falar assim, não é fácil casamento não, gente. Casamento é uma arte. A arte de conviver com pessoas é muito complexo. Conviver com uma pessoa constantemente é complexo e meio. Então, nós fazemos sim, em função da nossa evolução espiritual, da nossa maturidade moral, espiritual também, muitas vezes a gente forma os nossos relacionamentos como esse jogo de tênis. E aí é conflito. É muito conflito para resolver, é muita dor para se curar. O Herbert até fala bastante que tem a cadernetinha do amor. Acho que esse exemplo é bom.
da cadernetinha do amor? Vamos chegar lá. É muito interessante como você está colocando, porque definitivamente o que nós não somos, somos exemplos. Nós não somos exemplos. E a grande valor do espírito é não ser exemplo. Ele não está aí para ser exemplo. Ele é exemplo para ele mesmo, ou seja, eu procuro ser melhor do que ontem, do que a semana passada, do que o mês passado. Sou eu comigo mesmo, não sou eu com a validação dos outros. Então, quando a gente compreende isso, a gente se vê um imperfeito vivendo no meio de uma enormidade de pessoas imperfeitas. Qual é o problema? A questão é começar de novo, é não perder a vontade de começar de novo. E como você está dizendo, aqueles que estão em conflito, né, e basicamente todos nós estamos, mas quando nós vamos diminuindo o conflito, é que nós vamos aprendendo algo muito interessante sobre o amor. Porque amar é querer bem. Como diz Emmanuel, é quando você quer o bem e bota isso em movimento, né? Então esse é amar. Só que a questão toda é o seguinte, se você ama alguém, é porque você quer bem a esse alguém. Mas qual o bem que você quer a esse alguém? O bem que você acha que faz bem para ele ou o bem que ele acha que faz bem para ele? Amar é liberdade. Amar não é prisão. A gente não ama se. A gente não ama quando. A gente não ama por quê. A gente não ama em troca. A gente simplesmente ama. Esse é o amor ágape. Então, na música do poeta diz, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Não é vem me fazer feliz porque você me ama, não. Vem me fazer feliz porque eu tenho como realizar esse meu amor em relação a você. Então esteja junto comigo. Isso é um aprendizado de vida. E quando nós não aprendemos, ou enquanto não aprendemos, é muito fácil a gente olhar para a pessoa do lado e achar que é a pessoa errada. Mas a pessoa que está do seu lado não é a pessoa errada. É o comportamento que está errado. É o comportamento que precisa ser modificado. Então a gente olhar para a pessoa do lado e dizer assim, não é a pessoa que eu queria, é como se você estivesse virando para você e falar assim, você já tentou todos os caminhos possíveis para que a relação seja produtiva e boa? Já. Mas e isso assim? Não, isso eu não consigo. Não consigo é igual não quero. Então se você não quer, ok, mas não coloque a culpa no outro. Ou seja, não coloque peso sobre ombros frágeis, porque os seus também são. Quando eu coloco o peso no ombro frágil do outro e o outro me retribui colocando peso no meu ombros frágeis, nós temos conflitos. E muitas vezes, esses conflitos levam a uma tristeza muito grande de silêncio. Não é o silêncio da comunhão na relação. O silêncio da comunhão na relação é maravilhoso. Você olhou para o outro já sabe o que é. Você mexeu no cabelo, o outro já sabe o que você está pensando. Esse silêncio é maravilhoso. Mas nós estamos falando daquele silêncio das palavras não ditas. Aquela palavrinha que vem aqui na garganta e já não tem mais força para sair. Ela é muito ruim. Ela desce amargo, ela volta envenenando e não nos faz ser compreendidos e nem muito menos abre a possibilidade para compreender o bem que o outro quer para ele mesmo. E o meu amor deve libertar. Então é para isso que nós estamos juntos, né? E aí ele vai falando, né, da cadernetinha do amor, é o quê? Toda vez que você faz uma coisa, eu anoto lá e deixo anotado. E vou deixando. Hoje parou de falar. Mas se você parou de falar, quer dizer que você parou de sentir? Não. E inconscientemente você vai anotando tudo que você não gosta. Até que um dia que você faz o quê? Toma, paga a conta. E aí, na hora de pagar a conta, vai redundar, na maioria das vezes, num conflito, e às vezes o conflito tamanho, que não tem mais solução. Ninguém nunca pagou conta de amor, ninguém nunca pagou a conta da cadernetinha de amor. Não tem como, gente, não tem como. E aí é onde a gente vê o sofrimento, onde a gente vê casamentos disfuncionais, onde pode, infelizmente, chegar a agressão física, a traições. E aí, tudo isso que nós estamos falando de lindo do casamento, né, se torna um grande buraco de dor. E isso tem solução? Às vezes sim, às vezes o casal passando por terapia, procurando uma espiritualização conjunta, revendo o que já se viveu, refazendo em sentimento, ressignificando fatos,
é possível que sim. Agora, tem outras vezes que a coisa perde o controle, e aí, para nós, a gente olha e fala assim, eu tenho que ficar casado pro resto da vida? Né? Aí, aonde terminou a harmonia, terminou o respeito e não tem mais essa comunhão, vai ser complicado. Então, Eno e Ebert, a doutrina espírita ela não é contra a separação. A gente até trouxe como convidada uma vez uma psicóloga que falou sobre o processo do divórcio, numa perspectiva espírita, de forma que, nesse momento tão difícil, né, para a família, para os filhos, se houvesse a construção do respeito, de uma harmonia naquela situação, né, já desarmônica por si própria. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre até onde ir, né? Quando é que a gente opta pela separação, entendendo que não existem dogmas aqui de que a separação pode ser a melhor solução naquele momento, mas o que a gente deve prestar atenção para, às vezes, não chegar nisso, e ao chegar nisso, como que a gente passa por esse momento? O que vocês podem falar? Eu acho que ninguém rasga o passado, né? O passado vai existir, mesmo que se você resolver se separar, você viveu aquela história. E dessa história, na maioria das vezes, geram frutos, e os frutos são os filhos. E todos devem, né, pensar nessa ressignificação. Não estamos mais juntos, mas temos essa história juntas. Então, assim, quando a gente olha um casal se separando, é muito doído, gente, muito doído. A gente até brinca, ó, existe vida após separação. Porque quando você está naquele momento da separação, é tudo muito nebuloso, fica tudo muito complexo, e disputas começam a ocorrer, sim, disputa por bem, pensão, é filho com quem vai ficar, visita, não visita, fora o vazio que fica o lar. Então, quando a gente fala assim, você pode se separar? Poder, a gente pode tudo, né? Deus é maravilhoso, poder, você pode tudo. Agora, é o melhor a fazer? Na maioria das vezes, nós entendemos que não, até porque se os casamentos têm esse aspecto provacional, é uma prova que você está passando, e cada dificuldade, o objetivo é aprender e tirar uma boa nota e passar para o próximo nível. E vai passando para o próximo nível juntos. Agora, quando falta, como nós já falamos aqui, o respeito, então nós temos muito caso ainda de agressão física, né? Então, se torna uma situação que a pessoa pode até estar correndo um risco de vida de continuar ao lado um do outro, porque se perdeu totalmente o respeito. Alguns casos que trazem muita dor, traição, né? Eu perdoo 1, 2, 3, mas já perdoei 5 vezes, 10 vezes, e a pessoa continua, não quero mais viver essa vida. Ok, mas nada vai apagar o que você já viveu. Então, separado ou não, você vai ter que ressignificar o olhar para o ser. Aquele que te causou dor, aquele que te causou decepção, aquele que te causou de alguma forma uma grande frustração, você vai ter que aprender a ressignificar e ver. Você quer falar? É porque o que você está falando é o seguinte, na época da minha avó, ou da minha avó para trás, eu lembro da minha avó chegar assim para mim e falar assim, meu filho, o seu avô nunca me viu pelada. Eu falei, nossa, avó, que pena, hein? O que ele perdeu, hein? Mas era um pensamento de uma mulher que era formada para o sacro ofício, ou seja, ela se doava até mesmo pela noção da religiosidade, porque precisa uma mulher se doar. Na época da minha avó para trás, se ela chegasse na casa dos pais e falasse, meu marido me bateu, eu não quero mais voltar, né? Provavelmente ela ouviria algo assim, se ele te bateu é porque você fez alguma coisa. Que isso? Né? Nós melhoramos nisso. Claro que existem exageros, né? Não vamos tão longe assim. Né? Nós saímos de uma ponta para ir para outra e causando desequilíbrios. Mas não tem sentido, né? Muitas vezes, você estar ao lado de alguém que esteja ameaçando a sua própria vida, a sua integridade. Seja a sua integridade física, seja a sua integridade mental, emocional. Então, existe hoje mecanismos que alijam um do outro. Só que acontece o seguinte, né? Eu vivo falando isso em sala de aula,
né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. A pessoa, mas então você não pode separar? Fala, não, só não é possível. Mas como? Eu não posso separar? Pode, por um tempo. Por quê? Porque o objetivo é o amor ágape. Não é esse amor de base. Nós temos, assim, didaticamente, três níveis amorosos. Nós temos aquele amor eros, que é aquele amor que nos aproxima fisicamente, de troca, de não sei mais o quê. Existe um outro amor que evolui, que é o amor filos, que é esse amor pelos meus. Né? Então, eu amo os brasileiros, mas odeio os argentinos. Eu amo os flamenguistas, mas odeio os vascaínos. Sei lá. Né? Mas nós vamos chegar no amor ágape. O amor ágape é esse, vem me fazer feliz porque te amo. Né? Ou seja, é quando você, mãe, por exemplo, puder olhar para o seu filho com aquele amor enorme e olhar para o filho da vizinha com o mesmo amor. Nós temos que aprender isso. Nós somos feitos para isso. Nós somos destinados à felicidade. E não vamos encontrar a felicidade sem a construção desse amor ágape, que é a base da paz, a paz de espírito que nós sentimos. Então, para chegar, nós precisamos rodar. A questão toda é como nós rodamos. Quando nós nascemos, vamos imaginar assim uma brincadeira, né? Deus nos dá de presente um GPS. E esse GPS ele serve para poder te levar. Ele serve para poder te levar a um destino. Você coloca lá o destino e o GPS vai dizendo assim: olha, 200 metros, entre à direita. Você entra. A 50 metros, saia na segunda à direita. Você, a 100 metros, entre à esquerda. 50 metros, entre à esquerda. Passou. O que o GPS faz? Recalculando rota. É assim, não tem problema. Você vai optar por uma situação ou por outra e o GPS vai recalcular rota. Mas nós vamos chegar sempre naquele destino. Casamento, para mim, a melhor definição de casamento é uma história para contar. O casamento é uma história para contar. Tanto é que quem se separa, aquele livro do casamento fica em branco. Você joga, é como se você jogasse todas as fotos, todos aqueles momentos, tudo de bom que viveu, por conta daquilo que de ruim te levou a se distanciar do outro. Então, perder essa história é algo que ninguém quer. Bertiano, do que você falou, né? Fico aqui, veio a pergunta que a gente ouve com muita frequência, né? Então, quer dizer que quando eu me separo, eu tenho um destino kármico de ter que voltar com aquela outra pessoa novamente? É a pergunta que eu sempre ouço em sala de aula. É a pergunta que não se voltar cala. para aquele ogro. Fala assim, olha, diz a espiritualidade superior que é o seguinte: se você quer garantir que você volte várias vezes com a mesma pessoa, é só odiar. Quanto mais você odiar, mais vai vir junto com você. Então, amor liberta. E amor para libertar não precisa. Por exemplo, o fulano me bateu, o fulano me traiu, o fulano... Ok. O único remédio, amar. Mas você quer que eu ame aquele indivíduo? Sim. Você não precisa trazer ele para dentro de casa de novo. Ninguém está dizendo isso. Né? O que você precisa é se libertar. Porque a questão toda é a história que você tem para contar das suas memórias. Se eu chego para você e falo assim, por exemplo, é comum isso. Quantos anos vocês ficaram juntos? Nós ficamos juntos 15 anos. E como é que foi o relacionamento? Ele me batia, ele falava mal de mim, ele escondia dinheiro, até o dia que eu descobri não sei mais o que e tudo e tal. E aí vocês se separaram. Mas nesses 15 anos não aconteceu nada de bom? Não, aconteceu. E não foi a grande maioria esmagadora do tempo, não foram coisas boas? Não, E a história que você tem para contar é só de ruim. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você é escrava do seu passado. Liberte-se. E para você se libertar, é só você contar os mesmos fatos sob outro ângulo. Fale sobre o que foi bom, fale sobre aquilo que é bacana. Se liberte, vá em frente e não fique nessa escravidão das suas próprias memórias. E assim, Miriam, desculpa, Thelma, o que a gente mais escuta, né? Eu vou ter que voltar com ele, eu não quero voltar com ele. Fala assim, bom, você não tem que nada, só que, né, você vai ter que evoluir a ponto de tirar a raiva, o ódio, o rancor que você tem. Como que você vai fazer isso? Convivendo com ele. Necessariamente vai voltar como seu marido? Não.
Às vezes não, às vezes vem como filho, às vezes vem com um amigo, uma amiga. Seu chefe. Sei lá, seu chefe, que você tem que suportar. Qualquer coisa. Mas uma coisa é fato. Todos os relacionamentos que a gente aqui vai viver, eles são alianças. E são alianças a longo tempo. Então, para nós, para a espiritualidade, vai ter que ser resolvido isso? Em um determinado momento, com certeza. Imediatamente, na próxima encarnação, eu tinha uma aluna que falava assim, eu odeio ele, eu não quero nem... Não, olha, se ele aparecer na minha frente no mundo espiritual, eu mando ele pegar coquinho. Tá bom, você pode mandar, mas um dia você vai ter que conseguir olhar para ele, conversar com ele. E ela foi ficando com isso na cabeça. Depois de uns 6 anos, eu encontrei ela esses dias, e ela falou, você não acredita? O que foi? No casamento do meu filho, nós nos reencontramos, ele me pediu perdão, e eu já estava mais evoluída, né? Consegui falar tudo que eu queria falar, e desde então, sou amiga dele, amiga da esposa dele, amiga dos filhos, estou super bem. Mesmo assim, você acha que eu preciso voltar com ele ainda em outra encarnação? Se você resolveu o sentimento Não, verdadeiramente... Você o ama? Não, ainda não. Bom, então vamos. Agora, você ama ele de coração? Não, a gente se dá super bem. Como a gente vê, gente, vários casais que se separam e têm relacionamentos muito bacanas, de amigos, de respeito. Se respeita, se aprendeu a amar, tá joia, vai valer. Diga, Thelma, desculpa. Não, até às vezes é isso que acontece. Acontece também a pessoa ficar casada, né? Até o final, né? Que para ela é karma, né? Então, vou manter esse relacionamento até o final. Mas eu queria, como está indo para o final, né? A Ana já está aqui. No relógio? Não, é só falando o seguinte, bem rapidinho, assim, a relação, a questão dos filhos na doutrina espírita, né? Aí essa relação com os filhos, o casal com os filhos, tem filhos que a gente tem mais afinidade, os outros não, outros são mais rebeldezinhos, são instrumentos da nossa evolução. Aí, assim, a gente queria passar para vocês essa pergunta. Porque Quem também, sabe? os filhos são fontes de conflitos também na família, né? Muitas vezes o casal pensa de forma totalmente oposta e não consegue chegar num consenso, causando grande prejuízo para aqueles que vêm, né? A gente sabe que aqui nós estamos tentando todos resolver nossas crianças feridas, nós estamos aqui lidando com questão de pai e mãe, está todo mundo nesse barco, né? Nosso planetinha. Então, eu queria que vocês falassem para o nosso público como que a gente tenta se unir como casal numa educação dos filhos de forma mais harmônica, causando o menor prejuízo possível para aqueles que vieram através de nós para suas caminhadas. Ana, eu ia brincar com o filho. Eu não Pode vou falar. só interromper de novo. Da mesma forma, como o casal mantém a união entre si, mesmo com a chegada dos filhos, porque às vezes chegam os filhos e ocorre o distanciamento, né? Sim. Isso acontece, porque a mulher vira mãe, né? Ela deixa de ser mulher. Esse é o grande conflito da maioria das mulheres, que a mudança do corpo, a entrega da maternidade, ela é um marco muito grande para uma mulher. Muda o seu corpo, muda tudo. E o instinto materno, principalmente quando a criança, o bebê é um bebezinho, é 24 horas você no ar. Né? Você ouve um suspiro mais forte do neném, você acorda. E o que acontece na maioria das vezes? Né? O homem não tem esse mesmo sentimento nessa questão desse protecionismo. Não é visceral, não é uma coisa, saiu dentro das minhas entranhas. Então, o maior problema que eu acho que no casal começa quando os filhos chegam, é a mulher lembrar que ela é mulher. Ela é mãe,
claro, é mãe, o pai é pai, e hoje, cada vez mais, a gente vai vendo pais mais presentes, pais que ajudam as mulheres, o que no passado não era assim, o filho é da mulher, a mulher vai cuidar, é a mulher que se vire. Hoje, graças a Deus, a gente tem filhos já casados, onde a gente vê que o relacionamento é muito bacana, divide, um acorda um dia, outro acorda outro dia, e assim, compartilham realmente essa chegada. Então, eu acho que é muito importante ter essa união, ter a consciência de que eu continuo Enô, ele continua Herbert, continuamos um casal e agora somos pais. E como ser esses pais? Pregando respeito, convivência harmônica, né? A doutrina traz no Livro dos Espíritos a responsabilidade que nós temos sobre esses espíritos que nós recebemos. Então, nós somos responsáveis pelo sucesso, sim, dos nossos filhos. Que sucesso material? Não, sucesso moral, o sucesso dele ser uma pessoa de bem, dele entender que esse plano divino tem toda uma estrutura, que ele está aqui, não é por acaso, que ele está aqui, que tem uma caminhada e que ele tem essa estrutura que ele possa contar. Então, para nós, os filhos, né, ele é um coroamento, sim, de um relacionamento, da extensão do seu amor, né? A gente fala que os filhos são a extensão do amor de um casal. Então, é muito maravilhoso a gente poder olhar os nossos filhos e criá-los bem, mas a grande maioria, na prática, passa por um tempo muito turbulento quando chegam os filhos, porque um quer educar de um jeito, o outro de outro, um acha que pode, o outro acha que não pode. A gente tinha a regra assim, né? Pergunta sempre para sua mãe, a palavra final era da mãe. Então, quando eles iam jogar, já falou com seu pai, já falou com a sua mãe, isso é uma técnica que sempre funcionou, né? Funciona. É o que ela está colocando, assim, se a gente pudesse criar uma imagem mental, é como se, assim, eu convidei ela para a gente cozinhar juntos. Então nós vamos casar. Vamos cozinhar? Vamos. Filho é tempero. O tempero não cai sozinho dentro da panela. Eu escolho o tempero. Eu escolho o momento do tempero. Eu escolho a qualidade. Eu posso não escolher a qualidade do tempero, mas eu escolho a quantidade do tempero. O momento do tempero. Então, os filhos, se nós deixamos que o filho vire o cozido, que vire a arte de cozinhar, então realmente nós perdemos a identidade como casal. Mas se nós entendemos que os filhos são tempero, e nós vamos utilizar esse tempero de forma adequada, segundo a maturidade dos pais, que obrigatoriamente tem que ser maior do que a dos filhos, nós mantemos a arte de cozinhar. Nós não vamos deixar de cozinhar juntos. Gente, nós vamos, infelizmente, ter que interromper, né? Encerrar o nosso programa, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas foi muito bacana a gente receber vocês, porque vocês trouxeram, cada um, né, um homem e uma mulher, trazem suas visões, sua maneira de enxergar o casamento, vocês se complementam muito e trouxeram não só uma visão do que é um casamento saudável, né? Aquilo que a gente quer buscar como seres humanos em crescimento. Eu acho que a maioria das pessoas quer se enxergar numa relação como essa que vocês descreveram, que é o que a doutrina espírita nos ensina, né? A gente observar isso dentro da gente e trazer todos esse aprendizado, esse crescimento particular para dentro da relação. E também trouxemos as questões que estão aí, né? Que são a realidade da grande maioria de nós, que nós também, com certeza, já vivemos, né? E muitas vezes ainda experimentamos em relacionamentos que a gente tem. Enô, muito obrigada. Herbert, um prazer. Queremos convidar o Herbert, sozinho também. Tá vendo? Ótimo. Mas, ó, antes da gente terminar, eu poderia criar mais uma imagem do casamento? Pode, claro. Ó, esse aqui sou eu. Um círculo. Ou seja, eu me basto. Essa aqui é ela. Ela também se basta. A aliança é quando a gente faz isso. E aqui nós pegamos o círculo e transformamos no ômega, o símbolo do infinito. Por isso que nós juntamos as nossas alianças.
Que lindo. Muito legal, muito bom. Eno e Herbert, um prazer receber vocês. Miriam e Thelma também, obrigada aí pela participação. E todos vocês que nos assistiram, gostaram desse tema? Distribuam esse conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares, quem vocês gostariam que assistissem. Acompanhem a gente, TV Comunhão, todas as quintas-feiras, às 18h30, a gente está com um programa novo. Acompanhe a nossa playlist. Eno esteve recentemente falando sobre o Carnaval na Visão Espírita. Herbert vai estar futuramente também no programa conosco. E se inscreva no nosso canal para a gente poder espalhar esse conteúdo para muita gente. Muito obrigada a todos e até a próxima. Nós que Obrigada. agradecemos.